Então, começando mais uma live, pessoal, mais uma live. Hoje, fazendo uma live mais cedo, é uma live relâmpago. Eventualmente, eu vou fazer esse tipo de live. Esse tipo de live fica gravado, então, se você está assistindo ela gravada, assista até o fim, porque o conteúdo é muito rico, mas agradeço a todo mundo que está aqui, neste momento, comigo, analisando o mercado. Então, vamos do começo. O que eu gosto de avaliar? Independente de qualquer ativo que eu vá analisar, que eu vá fazer trade, eu sempre me baseio no Bitcoin. Bitcoin e Ethereum são os manda-chuvas, são os caras do momento, são os caras que comandam o mercado de criptomoedas. Então, a gente sempre tem que, para qualquer consideração, para qualquer análise de qualquer ativo, a gente tem que fazer uma consideração em cima do Bitcoin e do Ethereum. O Bitcoin, ele é o cara que movimenta o mercado todo. Mas quem tem mais peso nas altcoins também é o Ethereum. O Ethereum tem uma força muito grande, porque ele é a primeira altcoin, a maior altcoin. Então, todas as outras altcoins também vão sofrer influência de Ethereum. Luan, mas está rolando o demerge e tal, e o Ethereum está subindo muito? Sim, Ethereum tem as características dele. No entanto, o mercado faz sim movimentos correlacionados. Se você é meu aluno, você escuta muito eu falar de correlação, que é uma relação entre ativos, entre mercados, e eu gosto de usar isso muito a meu favor. Eu uso muito isso, a questão de correlação, essa relação direta entre ativos. Isso vale para tudo. Isso vale para mercado de ações, isso vale para índices, isso vale para Forex. Tá? Então, inclusive, quem está no curso sabe também que a gente tem uma parte inteira de Forex. E qual que é o detalhe? Por que eu consigo ser consistente no Forex? Consigo ser consistente no mercado de ações? Poucos sabem dessa parte. No mercado de ações, eu trabalho no mercado de ações norte-americano, mais como investidor. E como que eu consigo ter sucesso também no mercado de criptomoedas? E o sucesso não é em ganhar absurdos um dia e depois perder tudo. O sucesso vem da consistência. É o que eu encho o saco de todo mundo. A consistência é que enriquece. Não é você querer ficar milionário do dia para a noite, de um mês para o outro. Ah, estou investindo agora $1.000 e no final do ano eu estarei com $1 milhão. Existem casos como esse. No entanto, eu sou muito pautado com a realidade. 99,9% de vocês trabalham. O seu trabalho não é operar, o seu trabalho não é lucrar com o mercado. O meu trabalho é lucrar com o mercado. Eu já sou trader há muitos anos mesmo. E o que eu sempre indico para todo mundo? Você tem que focar no trabalho que paga suas contas e ter a consistência no mercado, seja o mercado de criptomoedas, mercado de ações, mercado de Forex, no mercado financeiro. Consistência pode fazer com que a sua conta cresça muito, não pode, ela vai fazer com que essa conta cresça muito ao longo do tempo. E, naturalmente, você vai se tornar um profissional, pode vir a se tornar um profissional. Pessoas que ganham 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais nos seus trabalhos, eu sei que acima de 5 mil já começa a diminuir a quantidade de pessoas, eu sei quais são as dificuldades, né? Eu tenho a noção das dificuldades do dia a dia para quem ganha 5 mil ou menos. Eu sei, eu entendo a ansiedade. Porque muitas vezes você está no mercado, você está com $1.000, que é os mesmos 5 mil que você ganha trabalhando um mês inteiro, e você faz um trade e ganha $100. Aí você faz uma conta assim, espera aí, eu ganhei $100 hoje, eu ganhei $100 ontem, eu acho que eu consigo ganhar $100 todo dia. Uma vez que você coloca isso como desafio, que é um desafio e até uma pressão que você mesmo está fazendo em cima de você, você pode trazer a urgência da sua vida para o mercado. Eu falo muito isso na aula de gestão, de psicologia de trade. Trazer a urgência do mercado para a sua vida
pode ser extremamente prejudicial. Porque pode ser que você ganhe $100 e, peraí, $100 é R$ 500. Se eu operar 22 dias, não vou operar todos os dias, eu faço R$ 11.000. Caramba, eu vou fazer o dobro do que eu ganho. Eu vou focar tudo no mercado. E aí a ansiedade, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar fora da festa, acabam atacando você. E aí, ao invés de você ganhar $100, ganhar $50, ganhar $30, você vai virar um caça-trader. Você vai sentar no computador, seja no seu trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, e você vai ficar com o maldito celular na cara. Será que está caindo? Será que está subindo? Será que é isso? Deixa de dar atenção para a esposa, para o marido, para os filhos e principalmente para o trabalho. Uma vez que você dá as costas para o seu trabalho, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai começar a operar, seu nível de ansiedade vai explodir, você vai trazer a urgência da sua vida para o mercado, e o que vai acontecer? Você vai cometer erros. Porque o mercado não é uma pastelaria, e me desculpem quem trabalha com pastel, eu adoro pastel, mas você produz, você faz em produção, em massa. Quantos pastéis de carne, quantos pastéis de frango, de calabresa, de pizza? É uma indústria. Você está fazendo pastéis. E não é a mesma coisa com o trade. O mercado não está nem aí para a sua urgência, para o seu problema. E um exemplo muito prático, independente se você é meu aluno ou não, um exemplo muito prático foi o Shiba. Shiba, eu fiquei no trade, olhando, acompanhando 3 semanas para que um dia o trade explodisse. Então foi feito um planejamento, eu entendia qual que era a construção gráfica e isso me permitiu estar bem posicionado, ter paciência e aí o mercado veio a meu favor. Então, eu quero começar essa live falando muito sobre isso. Cuidado com a ansiedade. Não interessa quão bom você seja no mercado. Se você deixar a ansiedade, os problemas que todo mundo tem, independente de tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Se você deixar a ansiedade e a urgência da sua vida atacar a sua cabeça, você vai perder muito dinheiro. E muito provavelmente eu estou falando isso, se você está escutando isso, está falando assim, esse cara está falando isso para mim. Dá um passinho para trás, repensa as operações, porque o mercado sempre vai estar aqui no dia de amanhã. Eu sou muito a consistência permite que eu ganhe dinheiro de verdade. Quando eu comecei a operar no mercado financeiro de forma profissional, eu demorei 1 ano e meio, quase 2 anos, para começar a ganhar dinheiro. Eu perdi muito, mas na minha época não tinha ninguém para me falar as coisas que eu sei hoje. Eu tive que aprender perdendo muito dinheiro. E eu perdi muito dinheiro. Tá? E na época eu não precisava de dinheiro. Se eu tivesse esse contexto de precisar de dinheiro, então eu provavelmente não estaria aqui. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui empresário, vendi empresa, estava com capital, e mesmo assim, não precisando de dinheiro de forma urgente, eu colocava uma urgência na minha cabeça de que eu precisava fazer dinheiro. Porque a gente é condicionado desde a infância que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. O mercado não é bem assim. Muitas vezes, quanto menos você operar, mais dinheiro você vai ganhar. Por quê? Porque você vai esperar o setup correto, você vai analisar o mercado, vai ter a paciência, vai seguir a gestão, vai seguir um plano. Então, muito cuidado com a ansiedade, o FOMO. Caramba, tá caindo, caramba, tá subindo. Eu vou entrar, eu vou sair, eu vou entrar, eu vou sair. Isso corta o teu ganho, corta o teu lucro e aumenta demais a sua ansiedade e, naturalmente, com qualquer problema que você tiver na sua vida, você vai trazer essa urgência para dentro do mercado. Então, cuidado, tá? Alguém teve experiência dessa forma? Se alguém teve, pode falar. Se não quiser falar, não tem problema. Mas essa é a primeira coisa que eu gosto de falar, inclusive nas minhas mentorias. Mentorados, onde eu tenho lives 1 para 1, da mesma forma que vocês estão tendo, eu tenho para uma pessoa. E a grande maioria dos problemas que acontecem
para mentorados que já têm um determinado capital, já estão mais estabilizados na vida, decidem fazer uma mentoria para evoluir, ou muitas vezes para ganhar dinheiro. E a grande maioria das vezes, os mentorados, eles acabam tendo uma dificuldade no quê? Nessa urgência, trazer essa urgência da vida, mesmo que não seja uma urgência financeira. Muitas vezes pode ser uma urgência pessoal, eu preciso fazer dinheiro, eu estou acostumado a fazer dinheiro, eu não consigo fazer dinheiro no mercado. Você começa a criar uma ansiedade tão grande que vai te atrasar muito, fazer você perder dinheiro de verdade, tá? Beleza, eu já adorei aqui. Então é o seguinte, vamos trabalhar focando na consistência. Se você trabalhar focando na consistência, o tempo vai passar de qualquer maneira. Quem estava assistindo a última Copa do Mundo? Parece que foi ontem que a gente viu a última Copa do Mundo. E daqui a 3 meses, 100 dias, ou menos, a gente já tem outra Copa do Mundo. Que tal você trabalhar de uma forma responsável, focando em uma consistência, para que, de fato, você esteja rico, e riqueza é muito pessoal, esteja rico para você na próxima Copa do Mundo. Caramba, mas são 4 anos. A gente está em 2022, vai ser em 2026. E daí? O tempo vai passar de qualquer maneira. Se você quer acelerar o processo, você vai perder dinheiro. Isso é um fato. Tá? Isso é escrito em pedra. Se você acelerar o processo, você vai perder dinheiro. Enriquecer demanda o quê? Conhecimento. Por isso que eu falo do conhecimento. Muita gente não tem o conhecimento e acaba perdendo muitas oportunidades. Oportunidade de operar em short, oportunidade de operar em long, oportunidade de... ou até o conhecimento de quando operar, quando não operar. Isso faz toda a diferença. É o que eu venho sempre falando para vocês. Invista em conhecimento, porque o conhecimento se paga. Vocês que estão aqui, principalmente quem é meu aluno, porque eu abri essa live para todo mundo, quem está em contato comigo todo dia, quem me manda mensagem, quem me questiona, quem analisa isso, putz, estou vendo isso, estou vendo aquilo, este conhecimento você vai levar para a vida. Então é um conhecimento que é muito barato, ele se paga muito bem. Então, tem muita gente que fala assim, caramba, mas como é que eu vou investir 300, 350, que é no grupo Premium? É um ano. Sai menos de R$30 por mês. 30, R$35 por mês. Não é nada. O que você faz com R$35? A questão não é o preço, a questão é investir em você. Se você investir em você, e não precisa comprar nenhum produto meu, invista em conhecimento. Tem o Augusto Bax, tem o Diego Velasquez, tem uma cacetada de pessoas que são muito boas. Eu não conheço, de fato, os produtos, mas eu sei que são pessoas boas. Não quero investir no Luan, não quero comprar produto nenhum dele, mas invista em você. Tem conteúdo na internet muito rico. No entanto, a gente tem um conteúdo estruturado. É por isso que a gente cobra. Certo? Então, invistam em conhecimento. O conhecimento é poder. Uma vez que você investe em conhecimento, é um caminho sem volta, porque você adquire esse conhecimento, e o conhecimento ninguém tira de você. Eu posso perder tudo que eu tenho. Eu garanto que eu volto com muito mais dinheiro, muito mais força, muito mais rapidamente do que eu fiz anteriormente. Em um ano, eu volto ao mesmo patamar, porque eu tenho conhecimento. Vocês podem ver, existem empresários que quebram. O cara vai ter uma empresa, ele quebra com 45 anos. Tinha 20 anos de empresa. Ele consegue se reerguer muito mais rapidamente. Em 5 anos você vê o cara está com o império. Só assim, como é que esse cara fez? Conhecimento. Ele tem experiência. Ele sabe o que fazer e o que não fazer. Então, uma vez que você tem o conhecimento, você está levando o conhecimento daqui para frente. E isso é muito importante. Mas vamos parar de falar de conhecimento, tá? Ó, perdi 2.000 doses com ansiedade, perdi bastante. Exatamente. Vamos lá. Muito importante. O que eu estou avaliando depois de toda essa introdução sobre gestão, vida e tudo mais? Invistam em conhecimento, independente de qualquer coisa.
tá? Isso é muito importante. Eu sigo investindo em conhecimento. Ano passado comprei uma mentoria de um cara muito bom. Isso me trouxe retorno financeiro, tá? Investi um dinheiro alto e me trouxe bastante retorno. Então, eu sou prova viva de investir em conhecimento justifica, é justificável, tá? Então, vamos lá. O que eu sempre estou de olho? Eu gosto muito de me basear no calendário econômico. Esse aqui é o MyFXBook, tá? myfxbook.com. Eu coloco Forex Economic Calendar, tá? Que é o que? Calendário econômico, tá? Pode colocar em português depois, é que eu estou acostumado. Tem as informações em português, mas eu também já estou acostumado a ver em inglês, tá? Então, já de 200 anos atrás, eu já estou acostumado a ver em inglês todas as informações. O que eu gosto de fazer no início da semana? Abrir o calendário econômico e entender o que a gente vai ter na semana. Para o mercado de criptomoedas, o que pesa muito é o mercado americano, mercado norte-americano. Por que pesa muito? Porque toda e qualquer alteração de taxa de juros nos Estados Unidos, inflação, criação de emprego, desemprego, dados da economia, de criação de comércio, tudo isso acaba impactando o mercado internacional. O que é o mercado internacional? São as bolsas de valores. Tá? E eu sempre me baseio em Nasdaq e SP500. Tá? Nasdaq, que reúne as empresas de tecnologia na bolsa Nasdaq, na bolsa de tecnologia de Nova York, e a gente tem o SP500, tá? Que reúne as 500 maiores empresas listadas na bolsa dos Estados Unidos também. Esses dois índices, eles se movimentam conforme o mercado tem as notícias nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. Então, aumento de taxa de juros, inflação, isso tem um impacto global. Tem um impacto no mercado internacional e tem um impacto direto nas criptomoedas. Mas espera aí, Luan, não é um mercado descentralizado? As criptomoedas não são um mercado descentralizado? São. O mercado é descentralizado. No entanto, o dinheiro não é. Desde 2019, finalzinho de 2019, a gente começou a ver dinheiro institucional. Fundos de investimento, grandes empresas, grandes bancos investindo em criptomoeda. Tá? E hoje, a gente tem até alguns fundos de investimento que permitem que você invista diretamente pelas corretoras, tá? Pelas corretoras. Então, eles têm os ETFs, eles têm todo... Você pode investir diretamente, você não precisa comprar o Bitcoin. Você compra, entra num fundo que está exposto ao Bitcoin, ao Ethereum, e por aí vai. Então, a gente tem muito dinheiro institucional, dinheiro grande, bilhões de dólares dentro do mercado de criptomoeda. Como o dinheiro é um só, quando a gente tem uma evasão de capital do mercado internacional, de ações, tá? Eu vou deixar de investir na empresa tal e eu vou investir no dólar. Eu vou comprar a dívida pública, eu vou deixar o dinheiro na conta. Por quê? A taxa de juros está alta e você acaba se beneficiando. Então, existe o quê? A aversão ao risco, que é, não quero risco, eu quero colocar o meu dinheiro em algo seguro. E isso acaba fazendo com que saia o capital do mercado de risco. Mercados de risco, mercado de ações e criptomoedas. Então, por isso a gente tem essa relação direta, essa correlação entre o mercado internacional e o mercado de criptomoedas. Isso é muito importante de entender. Eu sei que, às vezes, para alguns pode parecer um pouquinho complicado, mas o que você tem que entender é: existe uma relação direta do mercado internacional, principalmente SP500 e Nasdaq, que são dois índices, com o mercado de criptomoedas. Então, quando os índices sobem, o Bitcoin está subindo, acompanhando. Quando os outros índices descem, o Bitcoin está fazendo o mesmo movimento. Então, alta e baixa. Dúvidas quanto a este ponto? Isso é muito importante para você começar a entender a movimentação completa do mercado.
e para você começar a se basear. Por quê? Os índices antecipam os movimentos. Então, o que a gente acaba vendo em Nasdaq vai acontecer no Bitcoin, acontecendo no Bitcoin, vai acontecer na grande maioria das criptomoedas, das altcoins. Dúvidas quanto a isso, enquanto eu tomo um gole da minha água? Se alguém tiver dúvidas quanto a isso, eu tiro. Se ninguém tiver dúvida, seguiremos para análise de fato. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Show, aí o Daniel pagou o trade do Premium, pagou o grupo Premium com o trade do grupo Free, tá? Olha, trava a língua. Está valendo toda a informação passada. Obrigado, Daniel, muito obrigado. Bom, se não existe dúvida entre esta relação de mercado, vamos seguir. Então, eu sempre analiso o Bitcoin e Nasdaq e SP500. Analiso mais Nasdaq porque a gente está falando das empresas de tecnologia. Tá? Então, elas têm uma relação ainda mais forte com o mercado de criptomoeda. Então, como que eu analiso? E eu vou analisar do zero. Show aí, ó. Trade de UNF pagou o curso. Vou analisar do zero. Removi o desenho. Estamos no Bitcoin, no zero. Tá? O que a gente tem no Bitcoin? É mais fácil a gente ver aqui. A gente tinha uma tendência de alta e iniciamos uma tendência de baixa. No passado, a gente perdeu. A gente começou a confirmar o bear market quando a gente perdeu este ponto aqui. Tá? A gente atingiu um fundo e a gente perdeu o fundo mensal. O mensal confirmou a perda dos 32 mil dólares. Tá? Deixa eu até puxar aqui. 32 mil dólares. Confirmou a perda. Uma vez que a gente confirmou a perda, a gente teve uma queda bem forte. Tá? 43%, 44%. Isso foi muito rápido. 2 meses ele caiu tudo. Agora, o que a gente está vendo? Bear market, certo? E a gente tem que chegar no fundo do movimento. A gente tem também, no gráfico diário, vem para o diário, a gente tem um padrão já pressionando para baixo, para baixo, para baixo e pressionando para baixo. E os padrões estão como? O que a gente forma nesses padrões de baixa? A gente acaba formando o que a gente entende como bandeira de baixa, que é uma tendência de baixa. O mercado começa a ter um movimento de alta, ele perde este fundo e confirma a bandeira de baixa para continuar a tendência de baixa. Foi o que aconteceu nas últimas vezes. Começamos a cair. Ele começou a lateralizar em um movimento que parecia de alta e rompeu para baixo. Vamos ilustrar. Pode até colocar aqui. Queda. Começamos a queda. Bandeirinha de baixa, perdeu, despenca. Caiu, começou a cair de novo. Olha só, o mesmo padrão acontecendo aqui. Bandeira de baixa. Queda, começa a ter um movimento de alta. Rompe, adjust. Opa, o que temos aqui? Me parece que temos o mesmo padrão. Queda e o início de uma bandeira de baixa. Eu ajustei, tá? Para mim, outra bandeira de baixa. Poderíamos ter alcançado
o movimento, o ponto de 28 a 32? Poderíamos. Tá? Se a gente tivesse rompido para cima, a gente teria, sim, tido este pump aqui. A gente teria confirmado e poderia chegar nessa área e talvez cair. O que a gente está vendo agora? Este padrão, que é um padrão de cunha ascendente, é um padrão que vai afunilando, tá? Também confirma, serve como uma bandeira de baixa. Bandeira de baixa, começa, pumba, bandeirinha de baixa. Tá? Este é um padrão de bandeira de baixa com uma cunha ascendente. E cunhas ascendentes normalmente rompem para baixo. Certo? Talvez, talvez. Eu não entraria agora, tá? Eu acho que para quem quer entrar num trade, já, antes de concluir a explicação, eu acho que Ethereum tem uma melhor oportunidade. Então, bandeira de baixa. O que eu acredito? Tivemos aqui a primeira confirmação. Se hoje a gente confirmar novamente com o movimento de baixa, a gente vai ter garantido o rompimento do padrão de alta. E isso vai levar o Bitcoin para a casa dos 20, tá? 20.700 ou 20 baixo, podendo puxar o gráfico até a casa dos 19.000, 19.200. Vou deixar aqui 19.000. Se perder esse ponto, eu acho que o 17.500 não segura e a gente vai ver o mercado lá embaixo mesmo, tá? Então, essa é a minha visão. Então, o que eu vim fazendo desde o início da live? Paciência, consistência, gestão. Sempre fico de olho nas notícias, tá? No calendário econômico, se vai ter inflação, desemprego, emprego. Eu sempre fico de olho nesses dados, porque eles movimentam muito o mercado. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de notícia, eu fico muito mais cauteloso, tá? E comecei a desenhar o meu gráfico do Bitcoin. Meu gráfico do Bitcoin não vai mudar do que eu acabei de desenhar para vocês. Eu faço isso numa quantidade muito grande de ativos, tá? Todo mês eu faço e refaço essas análises e vou reajustando no decorrer das semanas. Mas isso aqui é a primeira parte. Eu olho quem? O Bitcoin. E o Bitcoin está de acordo com a Nasdaq. Sim, Nasdaq estava em um padrão de baixa, ficou muito mais forte, a gente viu muito mais força, tá? Muito mais força em Nasdaq. Então, Nasdaq disparou. No entanto, o Nasdaq chegou em um suporte e resistência. Está aqui. Chegou em um suporte e resistência e em uma cunha ascendente. Então, por correlação, eu sabia que Nasdaq teria uma dificuldade muito grande em romper esta cunha para a parte superior. E o que seria natural seria uma correção, o que a gente começou a ver, e o Bitcoin repetiu o mesmo movimento. Bitcoin ainda muito mais fraco do que Nasdaq. Se Nasdaq romper esta cunha, que é o que eu acredito que vai acontecer, a gente vai ver o Bitcoin ter um movimento de baixa bem mais forte. Tá? Então, estou usando novamente essa correlação entre mercado internacional e mercado de criptomoedas. Então, a primeira análise que eu fiz foi do nosso manda-chuva Bitcoin. Tá? Perguntas? Bom, já respondi o Lucas. Marcos, uma questão que está me deixando em dúvida. Tem gente falando que o Bitcoin não rompeu a cunha e estaria exatamente na LTA. Uma LTA mais para baixo é agora. Isso é tudo uma questão de interpretação de gráfico. Tá? Talvez alguém esteja considerando isso daqui, ó. Tá? O que, para mim, não faria tanta diferença, porque está dentro da minha consideração, da minha análise, tá? Isso está dentro da minha análise. Uma vez que o mercado deve buscar o fundo deste canal. E, muito provavelmente, vai casar com a área de 20.700, 20.600. Então,
O que você tem que ficar sempre de olho é o seguinte: para você ter uma linha de tendência de baixa, uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, você precisa de 3 pontos. 3 pontos, tá? Então aqui eu tenho 3 pontos, aqui eu tenho inclusive 4 pontos, 3 pontos acima, e eu posso colocar tanto no corpo da vela quanto no pavio, no wick, tá? E aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3 pontos, tá? Então, a gente pode considerar isso, mas eu não acho esta linha tão forte. Ela ficará forte quando ele vier encostar. Então, do ponto de vista gráfico, independente se a gente está com uma cunha rompida, e no meu ponto de vista estamos com uma cunha rompida, ou dentro de um padrão, tá? De um padrão maior, é indiferente, porque a maior probabilidade é que a gente vai buscar o fundo deste canal. Se estiver considerando esta linha aqui, a gente naturalmente vai buscar o fundo do canal, tá? Isso, exatamente, 3 toques. Então é o seguinte, Bitcoin fazendo uma movimentação, tendo uma movimentação de baixa, confirmando essa pressão de baixa que o mercado está fazendo. Nasdaq vai acabar tendo influência, sim, no mercado de criptomoedas. O Nasdaq está tendo uma leve correção. O mercado está brigando agora na abertura, tá? O mercado abriu faz pouco tempo, embora esteja no Nasdaq Futuros, a gente abriu o mercado internacional faz pouco tempo, o mercado de Nova York abriu faz pouco tempo. Então, o que eu acredito? A gente naturalmente deve vir aqui. Se ele perder, o Bitcoin vai ficar muito mais extremo, porque o Bitcoin, inclusive, está mais fraco do que Nasdaq. Então, o Bitcoin tende a sofrer uma pressão muito maior. É por isso que eu fiz um trade, tá? Eu fiz um trade nesta área, 24.100. Fiz um trade em 24.100. Deixa eu tirar aqui. Já está no 0 a 0. E o meu alvo primário está em 20.600, se eu não me engano. Então, estou neste trade. A gente já está com lucro, fechamos uma parcialzinha, protegemos, por isso eu tirei o stop. Mas se eu tivesse o stop, melhor ainda. Qual seria o ponto mais seguro para a gente posicionar esse stop? Acima dos wicks, acima do último ponto de alta. Eu coloquei um pouquinho de espaço, 25.500, no início do trade. Mas o que seria mais inteligente, independente de colocar um espaço, colocar uma gordura ou não, é você posicionar acima deste padrão de rejeição. Toda vez que você acabar vendo isso daqui, ó, esse pavio, é um movimento de rejeição. O mercado foi, mas ele voltou. E ele fecha com uma rejeição. Isso indica rejeição de preço pelo mercado. O mercado venceu, rejeitou o movimento. Não queremos que passe deste ponto. Então, aqui a gente tem um ponto muito forte, tá? Então, por isso, fiz essa entrada, já protegi e acredito, sim, em uma continuidade do movimento. Acredito que a gente vai confirmar e ter mais quedas. Isso é o que eu estou enxergando no Bitcoin. E, uma vez que eu tinha já essa visão antecipada, eu fui fazer outros trades. A gente tinha um trade, vamos falar de Ethereum, eu tinha um trade em $2.000. Só que esse trade ele veio aqui, tá? Isso foi no domingo, segunda-feira, de domingo para segunda, na madrugada, bateu o nosso stop no 0 a 0 e derreteu. Eu sempre sou muito cético com transição semanal, então de domingo para segunda, porque a gente acaba vendo um volume maior e uma volatilidade maior, mas a gente acaba vendo um movimento no mercado asiático que muitas vezes não vai justificar, não vai ser um movimento real. Os movimentos de fato acontecem e são confirmados no mercado de Nova York, porque é quando a gente tem maior capital sendo movimentado. Então, eu poderia ter entrado novamente, mas pelo contexto de transição semanal, eu decidi não entrar para não correr um risco adicional. Quem se manteve no trade está surfando um movimento muito bom de baixa em Ethereum.
E Ethereum tem o mesmo padrão gráfico. A gente tem uma cunha ascendente, tá? Uma cunha ascendente, que rompeu ontem. A gente teve o rompimento confirmado ontem. O que eu fiz? Eu passei para vocês ontem o seguinte. Isso passei para vocês, alunos do Premium. A gente tem um padrão aqui que é um ombro, cabeça e o ombro. E a gente perdeu a parte do neckline aqui. A gente rompeu. É natural que a gente tenha um teste e uma continuidade de baixa que vai levar o mercado a pontos bem mais extremos. Por isso eu fiz essa entrada neste ponto. Por que eu coloquei o stop nesta área? Caso a gente veja qualquer tipo de movimento agressivo, eu vou fazer uma nova entrada. Porque eu sempre enxergo rompimento e possível teste do mercado para ter uma continuidade de baixa. E mantive o meu stop acima da cabeça por uma questão de segurança. Uma vez que a gente perder este fundo aqui, eu vou mover o meu stop daqui para cá. Por quê? Porque eu estou formando um padrão de baixa com fundo, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, fundo. Se a gente confirmar o topo descendente, fizer um novo fundo, eu posso diminuir o meu stop, diminuindo o meu risco. Tá? Então, este é um trade de canal, movimento ascendente, então é uma cunha ascendente, um padrão que normalmente rompe para baixo. Tivemos o rompimento, a confirmação de um ombro, cabeça a ombro, mercado rompeu também o suporte e veio testar este suporte. Estamos testando esse suporte. E eu fiz a entrada ontem nesta área, se eu não me engano, tá? Nesta área aqui, shortando o mercado, abrindo espaço para mais um short, caso a gente veja uma valorização momentânea de Ethereum. Mas eu acredito sim que o Bitcoin tendo essa continuidade, a gente vai ver o Ethereum corrigir mais. Certo? Dúvidas? Dúvidas. BNB, eu já vou falar de BNB. Mercado asiático, quando ele segue igual ao norte-americano. Mercado é uma pergunta? Se não for uma pergunta, para me ajudarem. Quando for uma pergunta, coloca uma interrogação, aí eu consigo ver. Se for só uma afirmação, me complica. Já vamos falar de outros ativos. Então é o seguinte, estou em Ethereum, acredito sim em um movimento contínuo de baixa. Correlacionando, Nasdaq deve ter o rompimento da cunha ascendente. Bitcoin, confirmando este rompimento, vamos ter movimentos mais agressivos. O Ethereum vai acompanhar o movimento de baixa. E temos o BNB que está derretendo. A gente entrou em 327,5. BNB já está dando quase 10% sem alavancagem. Está dando 7,5%, chegou a dar 8%. Acredito sim que uma queda pode chegar até a casa dos 273. Tá? A gente tinha o mesmo padrão de ombro, cabeça a ombro. Tá? Ombro, cabeça a ombro aqui, que se confirmou, então era uma cunha ascendente, ombro, cabeça a ombro, rompemos. Ó, a gente rompeu o neckline. Vou mostrar aqui para vocês. Rompeu o neckline, tá? Ombro, cabeça a ombro. Ele rompeu, acho que até um pouquinho mais assim, aqui. A gente teve um rompimento, voltou, tivemos uma lateralização e o mercado confirmou com mais baixas. Está chegando no primeiro suporte aqui, real, embora eu já tenha fechado parciais para garantir o lucro, tá? Isso eu deixo sempre claro, que eu vou realizando parciais conforme o mercado vai caindo, para não sofrer com algum movimento mais volátil de pullback, e a gente deve ter uma continuidade de baixa, deve seguir caindo, tá? Então, é o mesmo entendimento. Ombro, cabeça a ombro, rompemos, neckline, estamos testando, a maior probabilidade é de continuidade de baixa. Tá? Então, o que eu estou utilizando? Eu utilizo o Bitcoin com uma correlação com o Nasdaq. Bitcoin está mais fraco, rompeu a cunha. Vi dois padrões que são padrões de inversão de movimento. Ombro, cabeça a ombro, ombro, cabeça a ombro.
no primeiro trade que bateu o stop no 0 a 0 em Ethereum, eu estava considerando também a cunha. Era um suporte e resistência, que é essa barra em amarelo. Tá? Suporte e resistência, topo da cunha ascendente, e a gente tinha uma resistência psicológica, que era os $2.000. Então, essa foi a análise que eu fiz, essa foi a consideração que eu fiz. E Ethereum, só adicionando mais um ponto da análise, a gente tem aqui ó, um ombro, cabeça, a gente deve cair até aqui, voltar, formar um ombro e possivelmente seguir em baixa. Então, quando a gente começar a ver um pullback, a gente tem que ter cautela, porque o mercado pode estar formando um novo ombro para ter uma continuidade de baixa. Beleza? Vamos às perguntas. Não peguei BNB. Não, não vale a pena. Esquece, já foi. Já caiu muito. Não dá para entrar em BNB, não dá para entrar em BNB. Esquece, pessoal. Sim, eu vou fazer um vídeo, então, Ayrton, embora já tenha isso no... eu vou fazer um vídeo rápido e vou colocar lá no Premium. Ativos com cenário interessante para crescimento, como Lunk e CRO, podem ser afetados agressivamente para baixo pelo movimento de Ethereum. Eles podem segurar, sim, mas o CRO fica mais suscetível a quedas, naturalmente ele vai cair, com o mercado como um todo, o mercado caindo, o CRO vai cair. Luna Classic sofre pressão, mas Luna Classic tem um fator que é um detalhe muito importante, que são as queimas, tá, que vão entrar, vão começar a acontecer. Então, essas queimas podem fazer com que o ativo suba bastante. Qual que é a minha indicação? CRO, eu tenho CRO para longo prazo. Acredito em CRO, numa valorização até por uma relação direta com a empresa. A Crypto.com é uma corretora que está crescendo muito, então eu acho sim que é um investimento para longo prazo mesmo, considerando o crescimento de Crypto.com, o crescimento do mercado cripto, eu acho que vale a pena. E Luna Classic, eu tenho um investimento no Luna Classic muito pequeno, uma porcentagem muito pequena, para longo prazo também, considerando que a gente vai ter essas queimas e que o preço deve ter uma valorização. Em vista do risco versus retorno, para quem está entrando agora em Luna Classic, por exemplo, é muito favorável, porque ele tem um potencial em cima das queimas. Isso não quer dizer que ele não vai cair. Isso também não quer dizer que ele vai explodir. Eu acredito sim que ele deva valorizar. Sim, as queimas vão atrair mais interesse, o preço vai subir, vai atrair mais volume, mais queimas, e isso pode levar o preço lá para cima. CRO pode valorizar sim com a Copa, mas não sei não. Meu pequeno está 2%, tá? 2%, estava 2%, que a conta vai aumentando gradativamente, e é isso. Não, BNB não vai subir agora, tá? ARPA é a mesma coisa, tá? Bom, eu vou abrir para analisar alguns ativos, mas eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre a estruturação dessas análises, a construção das análises, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Se vocês tiverem dúvidas sobre tudo isso que eu falei até agora, vocês podem deixar aí, que eu vou responder. E aí eu abro para a gente falar sobre os ativos. Só um adendo antes de eu falar dos ativos, falar um pouquinho do desafio. O desafio, a gente começou a fazer alguns trades. Primeira semana, a gente estava com 7% negativo, agora a gente já está com 12% positivo, quase 12% positivo, com todos os trades aí, só Ethereum que ainda não está no positivo, BNB super positivo, Bitcoin também muito positivo. Se a gente fechasse agora, a gente provavelmente chegaria a 14%, 15%. E a gente faz um mês de desafio na semana que vem. Para quem não está no desafio, quer entender o que é o desafio, é um desafio que eu já fiz 6 vezes, tá? Fiz desafios de 500 a 5 mil, de 5 mil a 500 mil, 5 mil a 50 mil, já fiz diversos desafios como esse, bati as metas, tá? Não quebrei conta, não fiz nada que nem um maluco, eu não faço trades que nem um maluco. O desafio que eu atingi, os 5 mil aos 500, mais rápido, foram em 7 meses, o mais demorado em 26 meses. E estou fazendo esse desafio novamente com os alunos do curso e os alunos do Premium.
Tá? Os alunos do Premium têm acesso ao desafio, podem adquirir o desafio. Tá? Então, depois, quem tiver interesse, me fala. Mas o que eu vou fazer no desafio? Se você é do desafio, está querendo saber. Com essa gordura que a gente está adquirindo, a tendência é que a gente comece a correr mais riscos. Tá? Então, esses trades vão começar a ser feitos muito mais agressivos. Serão mais agressivos porque a gente tem a gordura. Então, eu vou poder trabalhar arriscando 10%, focando em ganhar 20%, 30%. Então, é mais ou menos isso que a gente vai começar a fazer. Eu vou ter uma live, a gente vai fazer uma live na semana que vem com o pessoal do desafio de alinhamento, fechamento do primeiro mês. Tá? Eu quero bater 20, alguns 20 e poucos % no primeiro mês e a gente seguir trabalhando aí para crescer e atingir valores mais altos. Acredito sim que a gente deve chegar nos próximos 6 meses a valores 10 a 20 vezes maior do que o início e assim que a gente entrar no bull market, que deve acontecer a partir de 2023, aí a conta vai deslanchar muito mais forte. Que aí assim a gente vai ver movimentações de 100% em questão de semanas e a gente vai entrar alavancado e a gente vai lucrar bastante. Então, vamos lucrar com a queda, a gente está criando gordura e essa gordura vai ser usada a nosso favor para maximizar os nossos ganhos. Tá? Então, só esse adendo que eu precisava passar para vocês, para quem é do desafio, tá ciente do que eu estou fazendo e o que eu estou planejando. Tá? Então, vamos às dúvidas. Quem tem dúvidas aí sobre o que eu estou falando, vamos lá. Muito bem esclarecido. Beleza, vou falar de OX, já vou falar de OX, já vou falar de ARPA. Maravilha, Leandro, show. Entrar no desafio, me chama no privado que a gente bate um papo. Alone, feliz que você está satisfeito com o desafio. Vamos para cima. Bom, vamos para as análises, né? Vamos para as análises. Vamos ver ARPA. ARPA é um ativo que eu também tenho para longo prazo. Eu gosto do projeto, gosto do padrão gráfico, embora ele deva, sim, sofrer uma movimentação conjunta com o Bitcoin. Ó, ARPA, se você perceber, no semanal, ele está com o mesmo padrão. A gente está num padrão de baixa, acompanhando o Bitcoin, e a gente está numa bandeira de alta. E a gente tem aqui, vamos lá, a gente tem um pseudo bandeira de baixa, na verdade, desculpa, bandeira de baixa. Tá, vamos ver aqui. Está chegando perto aqui, eu vou fazer pelos wicks. Deixa eu ver. Tem um triângulo ascendente aqui, mas o mercado está segurando muito com rejeição. A gente deve ter mais queda em ARPA, tá? ARPA é um ativo que eu estou para o longo prazo. Ele tem muito potencial, principalmente pela construção gráfica dele no mensal. Tá? No mensal a gente está bem saudável. Ó, a gente está com uma movimentação bem saudável. Então, a ARPA deve ter mais pressão de baixa por conta do Bitcoin. Matic. 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 Deixa eu ver aqui. Mensal, diário. Matic. Nem sei se eu fiz esse trade ou não. Ah, não. Isso aqui era uma projeção por conta do rompimento. O fato de Matic não ter rompido este ponto aqui, tá? Essa resistência, isso é uma bandeira bem vermelha para a Matic. Então, o Matic pode acabar sofrendo com um movimento contrário. A gente pode acabar vendo o Matic cair bastante. Tá? Deixa eu até fazer uma outra coisinha aqui. Não. Ó, a gente tem aqui, agora a gente tem uma LTB, que é essa verde aqui, essa aqui, eu vou apagar. Matic está rompendo este padrão. Normalmente é um padrão que eu rompo para cima, mas como o Bitcoin está puxando para baixo, Matic está rompendo para baixo.
Então, a maior probabilidade é de ver um leve pullback e uma continuidade de baixa. Se o Bitcoin cair, a gente vai ver naturalmente Matic despencar. Certo? Então, OOC, qual que é o potencial de OOC? Eu gosto muito de OOC. Para o longo prazo também, coloca um nada de OOC e espera. O OOC pode ter, ele já teve um rompimento de um padrão, tá? De um padrão de baixa. Vimos um movimento muito de força muito grande. O OOC pode ter uma correção e disparar. Ou ele pode até, inclusive, vir testar novamente esta linha, tá? Essa linha de tendência aqui, que é esse padrão rompido, e esticar. Está tudo em aberto. Mas o OOC é longo prazo pra caramba. Rádio Caca está sofrendo absurdamente. Tá? Sofrendo absurdamente. Nem sei, calma aí. Mas é outro ativo para longo prazo. Deixa eu ver pela Gate. Deixa eu ver aqui. Tem um desenho aqui. Vamos ver se esse desenho aqui está atualizado. Bom, nós estamos em um canal de baixa. Falhou em romper para cima. Tá? Falhou em romper para cima. A gente deve ter mais quedas em Rádio Caca. Se ele perder esse suporte aqui de 3,032, aí ele pode vir naturalmente, pode perder uns 50%. Tá? Isso é bem plausível. Fibonacci e Matic, mas o que você quer que eu faça em Fibonacci e Matic? É daqui para cá? Não é bandeira de baixa, mas está numa rejeição. Não é bandeira de baixa e não chegou a 61,8 de rejeição, tá? Deve ter queda. Anki R. Rejeitou muito forte, deve ter seguida a movimentação de baixa, tá? Deve ter mais movimentação de baixa. Esticou muito. É o estilo de trade que eu gosto de fazer quando a gente está em um bear market e a gente tem uma explosão de preço. Eu pego essa operação, considerando RSI muito extremo, Fibonacci, considero algumas coisas e gosto de fazer shorts, tá? Mas é scalping. Então, esse ativo deve sofrer uma pressão de baixa por conta do movimento do próprio Bitcoin. Eu invisto em Baby Doge, sim, longo prazo. Todos esses ativos são longo prazo, super longo prazo, tá? KNC, USDT. Está num padrão de revival, tá? Padrão de revival, interessante. Um padrão revival interessantíssimo. Se ele conseguir confirmar este rompimento aqui, aí sim a gente deve ter mais altas. Mas eu ficaria bem cauteloso. Deixa eu ver aqui se isso aqui faz sentido. Talvez. Talvez a gente tenha uma cunha aqui, tá? E ele só chega nessa área e rompa para baixo. Porque KNC vai acabar recebendo a mesma pressão se o Bitcoin derreter, tá? E detalhe, se o Bitcoin começar a derreter, a dominância do Bitcoin vai subir muito e quedas vão puxar com uma força absurda as altcoins. Então, o Bitcoin cai 3%, as altcoins vão cair 90%, vão cair 10%. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter essa cautela, tá? Então, cuidado com o KNC. Se ele romper este padrão, romper com força, vale a pena entrar para teste, tá? Porque a melhor oportunidade de entrada foi nessa área aqui, ó, no fundo do movimento. Lovely, nem sei o que é esse ativo. Você acha um bom momento para comprar o SDT? Eu acho que é sempre um bom momento para comprar o SDT, porque eu não compro ou vendo o SDT
pensando em uma valorização ou desvalorização, porque o meu foco está na valorização nos ativos. E com as eleições, dependendo se o Lula ficar à frente, se confirmar à frente, a gente pode ver uma alta do dólar. Isso, naturalmente, beneficiaria. O que eu sempre indico é, se alguém tem um capital muito grande, vai aportar agora, você vai ter que comprar o SDT, você pode ser mais seguro, comprar metade e deixar o resto para ir comprando aos poucos, ou para quem vai fazendo aporte, vai comprando, tá? Porque no longo prazo o dólar ganha ante ao real, o real perde valor. Então, em teoria, o dólar vai seguir se valorizando, porque é algo histórico, tá? Todos esses anos que a gente tem o plano real, o real vem se desvalorizando ante ao dólar, tá? E aí tem até uma questão de inflação. A inflação na nossa economia é maior do que a inflação nos Estados Unidos. Então, o poder de compra em dólar também acaba se preservando ante ao real. Então, é um bom momento? Sim, eu acho que é sempre um bom momento investir em dólar. Mais algum ativo que vocês querem que eu avalie? Sua opinião, o que é mais importante precisa acontecer para podermos ver o bull market? Cair. Eu acho que a gente precisa cair muito mais, tá? Muito mais. E o bull market só vai se confirmar quando a gente passar dos 32 mil. E passar é o seguinte, passar é passar e fazer isso aqui. Isso não quer dizer que a gente não vá se beneficiar de compras a 14 mil, 12 mil, 10 mil dólares. Mas eu acho que a gente ainda está longe de um fundo. Isso, para mim, foi um fundo provisório. Eu acho que a gente tem mais queda pela frente. Então, eu quero surfar o máximo dessa queda. Uma vez que a gente perder esse fundo, a gente pode começar a adicionar posições para longo prazo. E o swing trade, quando a gente ficar muito extremo mesmo, quando é um medo descarado, aquele medo absurdo de todo mundo. Meu Deus, o Bitcoin vai a 3 mil dólares. Meu Deus, o Bitcoin vai a 1.000 dólares. Aí começa a ser o momento da gente comprar. E essa compra vai trazer benefícios absurdos, porque os ativos que você vai comprar, sei lá, a 20 dólares, provavelmente em 2 anos vão estar valendo 400. Tá? Considerando que o mercado de criptomoedas vai seguir em alta, vai ter vamos ter o bull run, que é o que eu acredito. Tá? Mas não é qualquer moeda. Lembrem-se disso, tem que ser moeda de qualidade, não é qualquer lixo que a gente vai comprar e vai valorizar. Então, a gente sempre tem que escolher os projetos com muita cautela. Dá tempo suficiente para fazer um belo caixa depois, com certeza. Luna e TRX sobrevivem a mais uma queda agressiva? Luna tem a Luna 2.0, que eu não acho que sobreviva, tá? TRX eu não acho que sobrevive, tanto que eu estou shortando TRX que nem doido, tá? Não que nem doido, mas estou shortando faz tempo. Então, para mim, é TRX em short, Luna 2.0, Luna 2.0 em short. No caso de Luna Classic, ela se salva por um motivo apenas, que é a comunidade. Então, a gente vai ter as queimas e aí sim a gente vai ver se de fato essas queimas vão surtir efeito, se as queimas vão diminuir o supply, se vai criar um interesse. Mas eu acredito que sim. Tá? Dome, vamos ver Dome. Vou ver aqui. Dome, vamos pela Gate mesmo. Dome está morrendo e é um ótimo projeto, tá? Pode ser um momento interessante para começar a investir para o longo prazo, mas ele está com um cara que vai perder esse suporte e vai ficar muito mais extremo. Então, eu aguardaria. Tá? Eu aguardaria. Até porque o mercado, o Bitcoin está em um movimento de baixa, então o Dome deve perder mais fundos. Eu começaria a comprar esses ativos mais para frente. Eu ainda não penso em adicionar posições de TRX, tá? Para mim, TRX, só vou adicionar TRX se ele der uma disparada para perto de 90, ou é 0,090 ou é 90 cents. SDT. Só se ele chegar nessa área aqui, ó, 009, tá? 009, aí eu começo a pensar em adicionar. Senão, eu não vou pensar em adicionar, não, vou continuar nele, sem estresse, sem pressa.
Ethereum está tendo uma movimentação agora agressiva de 1 hora. Isso é ótimo para quem não adicionou posições e não adicionou na primeira posição e quer adicionar, tá? Eu sigo em Ethereum muito tranquilo. Muito importante, muita gente fala assim, meu Deus, Ethereum está subindo, o que eu faço? E o Ethereum estava subindo 1%. Se você não segue uma gestão, se você está extremamente agressivo, você vai perder dinheiro. Faça com planejamento e seguindo a gestão sempre. Pode ser mais, usar uma gestão mais arriscada? Pode, mas nunca que nem um maluco, tá? Muito importante isso. Waves. Waves também já é um ativo que eu acho que tem potencial para longo prazo, mas que deve puxar um movimento de baixa, uma vez que o Bitcoin está em um movimento de baixa. Então, a gente pode acabar vendo Waves perder aqui os $4 e ficar mais extremo. Tá? É uma possibilidade. Mais algum ativo para a gente finalizar a nossa live? Cardano. Cardano estava em um revival, tá? Ele rompeu essa LTB, começou a ter um movimento de alta. Só que é o seguinte, Cardano pode acabar vendo um movimento de baixa mais forte, uma vez que o Bitcoin caia. Então, tudo vai ser em cima do Bitcoin. Você pode ver, inclusive, a gente teve aí um leve rompimento, tá? De uma cunha. Se eu desenhar aqui, a gente tem uma cunha. Então, se esse rompimento se confirmar, a gente deve ver Cardano a pontos mais baixos. Todo mundo vai acompanhar o Bitcoin e o nosso amigo Ethereum. No metaverso, tem muito projeto, viu? Porque agora qualquer coisinha é metaverso. Deixa eu só ver Shiba aqui. Shiba teve um movimento muito agressivo de alta. Eu saí da operação 100%, uma vez que eu vi esse movimento. A gente ficou muito esticado, inclusive shortei Shiba no desafio e Shiba está fazendo a correção. Shiba pode se salvar de um movimento de baixa mais forte? Pode, porque ela está muito mais forte. E a gente estava em um padrão de revival, que eu expliquei na última live. Então, assim, Shiba está no movimento de alta? Sim, mas eu aguardaria uma correção mais forte para talvez surfar um movimento de alta, mas muito talvez. Tem que tomar muito cuidado com o movimento contra a tendência macro do Bitcoin e do Ethereum. E, uma vez que o Bitcoin caia, a dominância do Bitcoin vai subir e o Bitcoin caindo mais, o Ethereum pode puxar para baixo juntamente com todas as altcoins. Então, isso aqui não está descartado. Tá? Mas o melhor ponto de entrada segue sendo na LTA. Mas eu não vou considerar uma entrada agora, que eu acho muito arriscado, nem para short, nem para long. Vou deixar o mercado trabalhar. Estou apostando na queda do mercado. Tá? Detalhe, com 2 operações BNB e Bitcoin protegidas. Certo? Ativos do metaverso tem um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Então, tem que ver. Eu gosto de Dome. Tá? Eu gosto de Dome, acho que tem potencial. Olha, INJ, eu não vejo nada demais. Aqui levantou para o futuros, não tem nada. Não tem nada, não vejo nada aqui, tá? O padrão de revival, talvez tenha um ombro, cabeça, ombro invertido. No entanto, deixa eu ver aqui. Para mim, não faz sentido o INJ, nem para venda, nem para compra. Estou vendo 1 hora. Não batemos sobrevenda em 1 hora, não vale a pena fazer um long. Tem um possível ombro, cabeça, ombro aqui, que pode puxar ele para baixo, mas também não é o melhor ponto. Eu acho que tem ativos melhores, tá? Eu acho que eu tenho ativos melhores. OM, o que é OM? OM, USDT. Mesma coisa, tá? Igualzinho aquele outro ativo que eu acabei de analisar, que foi INJ. É isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, quem for meu aluno, pode me chamar, a gente bate um papo, a gente faz análises. Esta live vai ficar gravada,
que eu vou disponibilizar, vai ficar lá no YouTube. Quem tiver interesse no Premium, me chama. Luan, estou interessado nesse desafio, quero saber mais. Me chama. Eu tenho 3 vagas do curso, ainda que eu abri, tá? Só 3 vagas, que eu abri ontem, rapidamente. Então, quem quiser aproveitar, tem todo esse conhecimento que eu coloquei aqui de uma forma muito mais... toda a teoria, toda a prática, tem tudo muito bem organizado para que você tenha acesso. E lembrem-se, conhecimento é poder. Então, invistam em conhecimento, porque uma vez que você investe, modéstia à parte, em quem tem experiência e mostra consistência aí para mais de 1.000 pessoas, somando esses grupos, e, né, tem mais de 3.000 pessoas no grupo Premium, você economiza dinheiro no final das contas. Se você só perde, você não está andando para frente, você está andando para trás. Beleza, pessoal? É isso. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida final. Quem precisar de mim, é só me chamar. Beleza, meus queridos? Uma ótima semana, o resto de semana, um ótimo dia, e a gente vai falando, vai trazendo atualizações para vocês lá no Grupo Premium. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.